Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Aqui você vai observar comigo que é o penúltimo capítulo de Samuel, do livro de Samuel, do segundo livro de Samuel, e você vai observar também, nesse capítulo, as últimas palavras do rei Davi. Davi já estava bem idoso, já estava prestes a ser reunido com seus antepassados, né? O Senhor já estava direcionando o teu reino ao teu sucessor, mas você vai observar aqui realmente algumas últimas palavras do rei Davi ao seu povo, né? Algumas declarações de Davi. Eu acho muito lindo esse texto. Eu vou me deter a alguns princípios com você aqui, mas eu quero ler do versículo 1 até o versículo 17 com você, daquilo que nós queremos conversar aqui nesse dia, em nome de Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Amém? Estas foram as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido de Deus, de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a palavra está na minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã, ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando a relva brota da terra depois da chuva, pelo resplendor do sol. Versículo 5. Não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura. Por acaso não fará prosperar toda a minha vitória e todo o meu desejo? Porém, todos os ímpios serão como os espinhos que se jogam fora, porque não se pode tocar neles. Mas quem for tocar neles se armará de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no mesmo lugar. Versículo 8. Estes são os nomes dos guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, o Taquimonita. Esse era o principal dos três. Foi ele que matou 800 homens de uma só vez com a sua lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que haviam se reunido para a guerra, enquanto os israelitas se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Tem uma tradução que diz que a mão de Eleazar ficou grudada na espada. O Senhor deu grande livramento naquele dia, e o povo voltou para junto de Eleazar, apenas para tomar os despojos. Versículo 11. Depois dele veio Samá, ou Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam juntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas fugiram dos filisteus. Porém Samá, ou Sama, ficou no meio daquele terreno, defendeu e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita, e foram falar com Davi na caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo, e exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém, e levaram-na a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor, e disse: ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida? De maneira que não quis bebê-la. Assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus,
Obrigado, porque aqui lemos mais uma porção da Tua palavra. Obrigado, porque temos o privilégio de ter a tecnologia ao nosso favor, onde muitos meios de comunicação estão entregando somente más notícias, e através desse meio de comunicação, nós queremos liberar a boa nova do Senhor, o Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Que esta palavra nesse dia ou em outros dias possa ser levada aos quatro cantos deste país ou das nações. Não sabemos onde, Senhor Deus, essa transmissão alcançará, onde a nossa voz chegará, mas aos ouvidos que a receberem, possam realmente receber a Tua palavra e serem fortalecidos pelo Senhor, pelo Teu propósito e pela Tua vontade. Em dias difíceis que estamos vivendo, que esta palavra seja um refrigério, que esta palavra seja um alívio, que esta palavra realmente venha com poder, graça, unção, maravilha da Tua glória nos encontre, a graça do Senhor nos envolva e nós realmente possamos ser tocados, cheios do Teu poder. Visita, Senhor Deus, cada casa neste momento, cada família, os hospitais, que o Teu poder, unção, cura, milagre, possa realmente visitar o coração de cada um dos Teus filhos e de cada uma das Tuas filhas. Queremos ser portadores das boas notícias e que a Tua palavra possa, em nós primeiro, trazer transformação, para que depois, através de nós, possa também realmente, Senhor, alcançar muitas famílias que necessitam da Tua vontade, da Tua palavra, nesse tempo difícil, que realmente o Teu refrigério, o Teu amor venha no coração de cada um. Nós repreendemos toda a enfermidade, nós abençoamos a nossa nação, abençoamos o nosso estado, a nossa cidade, abençoamos os hospitais, as delegacias, os postos de saúde, Espírito Santo, os corpos de bombeiro. Senhor, com Teu poder possa inundar de graça, de cura, de milagre e de restauração. Nós queremos agora ouvir a Tua voz. Seja, Senhor Deus, e esteja sobre nós com poder de restauração, de milagre, de renovo. Nós abençoamos cada um dos Teus filhos e filhas que estão neste momento ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é: valentes não desistem. Pelas últimas palavras do rei Davi, você observa que ele começa a destacar, depois o texto continua a partir do versículo 18, ele vai destacando os seus guerreiros, vai destacando os seus valentes. E amados e queridas, nós estamos realmente vivendo em tempos em que as notícias estão tentando gerar em nós um espírito de covardia, um espírito de timidez, como diz o texto, mas não a timidez que o texto ali fala, não é a timidez de ser tímido de falar, de ser tímido de estar em volta de outras pessoas, junto com outras pessoas. A timidez, a tradução de timidez é covardia. O Senhor não nos deu um espírito de medo, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas a Tua palavra diz que Ele nos deu um espírito de intrepidez, de ousadia, de coragem na Tua palavra. Então, diante de tudo que estamos vivendo, nós precisamos, queridos e queridas, nos levantar como valentes, como guerreiros e guerreiras do Senhor, e enfrentar essas notícias, e enfrentar todas essas situações e condições, e não sucumbir diante de más notícias, não sucumbir diante daquilo que estamos vivendo. Sim, queridos, estamos sofrendo perdas, e quantas perdas estamos sofrendo nesses dias, e o rei Davi também. Se você for estudar sobre a vida de Davi, você vai observar quantas perdas esse homem teve no decorrer da sua vida, mas Davi nunca desistiu daquilo que Deus havia estabelecido para ele, desde 1 Samuel capítulo 16, onde ele é ungido como rei de Israel, em que o Espírito do Senhor se apossou dele. Mas nós, muitas vezes, diante de todas essas turbulências que estamos vivendo, más notícias, tristezas, angústias, perdas, decepções, nós vamos recuando, nós vamos ficando acuados, nós vamos nos dobrando diante de circunstâncias, amedrontando, e o espírito de covardia e o espírito de medo vem tomar conta dos nossos corações. Como vai ser amanhã? A crise está aumentando, a pobreza está aumentando, o desemprego está aumentando, empresas, comércios estão, meu Deus, o que vai ser? Não, queridos.
Eu quero ser boca de Deus para você nesse dia, para que você se levante como um homem, como uma mulher, como um guerreiro, como uma guerreira, como um valente, como uma valente do Senhor, e você entenda naquilo que nós vamos falar dentro do texto sagrado, o que o Senhor tem para nós. Aqui você vai observar sobre os guerreiros de Davi. Você observa no versículo 8 que Davi começa a dar nomes aos seus guerreiros. Primeiro guerreiro é Josebe-Basebete. A palavra diz que ele era o principal dos três. Foi ele quem matou 800 homens de uma só vez com a sua lança. Tem uma tradução que diz que ele brandiu a sua lança. A palavra brandir é levantar, é erguer. Depois ele fala de Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que haviam se reunido para a guerra, enquanto os israelitas retiravam. A palavra diz que este levantou e feriu os filisteus com a sua espada, mesmo com as mãos cansadas. A palavra diz que as mãos desses homens, a mão desse homem começou a sangrar de uma maneira, começou a cansar, que a espada grudou na sua mão. Eu vou entrar nos detalhes de cada um deles. E o Senhor, através desse homem chamado Eleazar, deu um grande livramento naquele dia. Depois tem um terceiro homem chamado Sama, ou Samá, filho de Agel Ararita. Os filisteus haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas estavam fugindo dos filisteus, e esse homem permaneceu no meio daquele terreno, protegendo o campo de lentilhas. 3 grandes guerreiros, 3 grandes valentes de Davi, e Davi, através das suas últimas palavras, ele começa a destacar esses homens. Depois você vai ver mais para frente, Abisai, você vai ver Joabe, você vai ver Benaia, você vai ver Azael, você vai ver muitos homens aqui. Lá em Crônicas, no capítulo 11, do versículo 10 ao 41, você vai ver esses poderosos guerreiros de Davi, os guerreiros mais valentes de Davi, e os soldados mais destacados são mencionados de uma forma honrosa. Davi, através das suas últimas palavras, ele honra a vida de cada um desses homens, mas eu vou destacar somente esses 3 que eu citei para você. Você observa do versículo 11 de Crônicas ao 41, algumas variações de nomes, mas são os mesmos guerreiros. Amém, queridos? Do versículo 11, do capítulo 11 de Crônicas, o versículo 10, esses homens ajudaram a Davi a se tornar rei. Foram esses 3 homens, principalmente esses 3 valentes, que levaram Davi ao mesmo tempo a se tornarem rei de Israel. A lista desses homens é apresentada em 3 conjuntos, só para você, a título de informação. A lista desses homens é apresentada em 3 conjuntos. Homens que aprenderam a sobreviver em meio às adversidades e batalhas da vida. Meus queridos e minhas queridas, nós precisamos ser homens e mulheres que aprendem a viver em meio às nossas adversidades, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. Uma vida com Cristo, uma vida de cristão, não é um mar de rosas. Uma vida de crente, uma vida de homem e mulher que honra ao Senhor na tua palavra, é uma vida de luta, é uma vida de adversidade, é uma vida de dificuldade, e nós precisamos aprender, como o apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ou condição. Sei estar abastado, sei ter abundância, mas também sei viver na escassez, sei viver na fome, sei viver na crise, na pandemia. Eu aprendi, e ele fala, em Cristo eu posso enfrentar toda e qualquer situação. Eu quero destacar o primeiro grupo, são esses 3 homens que você viu do versículo 8 ao versículo 12. O segundo grupo, você vai ver no versículo 18, são 2 homens. Olha o versículo 18 de Samuel 23. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, comandava um batalhão de 30 soldados. Este levantou a lança contra 300 homens e os matou, e tornou-se tão famoso quanto os 3. Ele foi o mais nobre dos 30.
e tornou-se chefe deles, mas não se igualou aos 3 primeiros. Também Benaia, eu já li um livro somente falando desse homem aqui, querido. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem de Cabizeel, guerreiro de grandes feitos, matou 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna num dia de neve. Matou também um egípcio, homem imponente. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado e arrancou-lhe a lança da mão e o matou com ela. Benaia, filho de Joiada, teve fama entre os 3 guerreiros por ter feito essas coisas. Ele era o mais famoso dos 30, mas não se igualou aos 3 primeiros. Entretanto, Davi o pôs sobre o comando dos seus guardas. O terceiro grupo são os 30. Do versículo 24 até o 39, você vai ver aqui, eu não quero me deter muito a isso, mas você vai ver aqui os 30. Que na verdade, queridos, o texto, na verdade não são 30 apenas, são 32. Do versículo 24 ao 39, que totalizam 37 homens mais valentes e corajosos de Davi. Davi tinha seu exército, Davi tinha os seus grupamentos, mas Davi também tinha 37 homens muito mais valentes, muito mais corajosos do que todos os outros. E desses 37, ele destaca os mais corajosos que ele tinha, que são esses 3. 30 aqui é um termo técnico usado para um pequeno contingente militar. Eram vários grupamentos. E esses 30, nesses 37, no caso aqui, 32 para 37, que em geral consistia nesse grupo pequeno. Embora aqui do versículo 24 ao 39, destaca apenas os 32, contando com Joabe. Amém, queridos? Depois você estuda isso, eu não quero me deter a isso aqui. Mas o versículo 8, eu começo com você a mensagem. O versículo 8 diz: estes são os nomes dos guerreiros de Davi: Josebe-Bassabete, o Taquemonita. Esse era o principal dos 3. Foi ele que matou 800 de uma vez com a lança. O nome Josebe-Bassabete significa aquele que habita em segurança. Esse homem era o principal dos capitães. Com a sua lança, presta bem atenção, com a sua lança ele matou 800, não foram 8, não foram 80, foram 800 homens em uma mesma batalha. Tem uma tradução que você está lendo aí que diz que ele brandiu a sua lança, ele ergueu, ele levantou, ele empunhou a lança, e ele arremeteu a sua lança. Ele era exímio homem que trabalhava com a lança nas mãos. Queridos, naturalmente em uma batalha, não era possível um homem apenas matar 800 homens. Não é possível, querido. Naturalmente, essa batalha é uma batalha perdida. Naturalmente, essa batalha é uma batalha vencida pelo inimigo. Naturalmente, essa batalha é uma batalha a qual este homem, Josebe-Bassabete, ele não tinha nenhuma condição de enfrentar essa adversidade que estava diante dele. Mas esse homem, a Bíblia nos ensina que ele avançou. A Bíblia nos ensina que esse homem foi para frente. A Bíblia nos ensina que esse homem, por saber que ele era um homem que habitava em segurança em Deus, ele não recuou. Queridos, a luta que nós estamos enfrentando nesse segundo ano é uma luta que naturalmente nós já temos por perdida, nós já temos por vencida. E muitas vezes pelas perdas, pelas mortes, pelo desemprego, pela falência, pessoas que estão dizendo, não tem mais jeito, eu quebrei, estou desempregado, perdi pessoas, entes queridas, minha batalha foi perdida. E você pode estar me assistindo nesse momento e pensando aí com você, realmente isso, pastor. Me dei por vencido.
Porque naturalmente, não há como nós vencermos isso que estamos vivendo. Mas a palavra diz que o nome de Josebe-Basebete significa aquele que habita em segurança. E eu e você, queridos, nós habitamos em segurança pela palavra do Senhor, porque esta palavra diz no Salmo 23, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. O que eu e você precisamos é brandir a nossa lança, é levantar e erguer a nossa lança, que mesmo diante de uma batalha naturalmente perdida, não deixe de avançar, porque aparentemente isso pode estar perdido, mas sobrenaturalmente nós já vencemos diante do Senhor. A sua principal característica de Josebe-Basebete, a principal característica era que ele não desistiu de lutar, porque aparentemente, provavelmente, ele perderia a batalha. Deixa eu dizer algo para você aqui em nome de Jesus, não pare de lutar, levante a sua lança, empunhe a sua lança, vá para cima, porque aparentemente pode estar perdido, mas o Senhor não perdeu o controle de nada daquilo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Homens como esse, Josebe-Basebete, homens como esse, têm a consciência que não são capazes naturalmente sozinhos de vencer uma batalha. Tenha consciência, meu querido e minha querida, que naturalmente nós não temos e não somos capazes de vencer sozinho essa batalha que nós estamos vivendo. Mas há um Todo-Poderoso que está conosco. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que habita dentro de nós é muito maior do que está fora. Esse homem tinha consciência, mas ele não desistiu. Somos pessoas, queridos, que não desistem, porque sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso que vai à nossa frente diante de todas as batalhas. Esse homem é aquele que habita em segurança em meio ao caos. Que você possa encontrar na palavra do Senhor essa habitação segura em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo. Queridos, como diz o Salmo 23 que eu citei agora, é apenas um vale. Mas esse vale é sombra. É o vale da sombra da morte. É um vale, mas há apenas uma sombra. É uma sombra de morte. É apenas uma sombra. Não é a morte dita em nossas vidas. E a palavra diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Versículo 9 e 10 do texto diz, esse é o homem, Josebe-Basebete, aquele que habita em segurança. Um homem que realmente, mesmo sabendo que naturalmente não era possível, ele não deixou de avançar. Naturalmente, queridos, para nós é impossível. Mas o Deus que eu e você servimos é especialista no impossível. Seja como Josebe-Basebete. Habite em segurança. Encontre no Senhor essa habitação segura e avance. Empunhe a sua lança. Vá para cima, querido, em nome de Jesus. Verso 9 fala do segundo guerreiro. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que haviam se reunido para a guerra, enquanto os israelitas se retiravam. Esse se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar grudada a espada. O Senhor deu grande livramento naquele dia, e o povo voltou para junto de Eleazar, apenas para tomar os despojos dos inimigos. O nome Eleazar significa aquele a quem Deus cuida. Josebe-Basebete significa aquele que habita em segurança. Eleazar significa aquele a quem Deus cuida. Fala a pessoa que está junto de você, onde você estiver. Fala, Deus tem cuidado de você. Porque você está habitando num lugar seguro. Amém? Entre os 3 valentes que estavam com Davi, a luta deste homem foi uma luta até lhe cansar a mão e ficar grudada nas suas mãos a
a espada. Já há mais de um ano, né? Quase o segundo ano que estamos vivendo. O cansaço vai batendo. O desânimo vai tomando conta das nossas emoções. A tristeza está batendo a nossa porta. Porque o ano passado vivemos uma pandemia, esse ano estamos vivendo uma outra. O ano passado era um vírus, agora é outro. Estamos vivendo isso vai cansando. Isso vai cansando. Esses dias uma pessoa veio aqui na igreja durante o dia e falando, pastor, as notícias, eu estou com medo, estou angustiado. Eu falei, desliga a TV. Não receba mais essas notícias de morte. Não receba mais essas notícias, porque é isso que o diabo quer, cansar a sua mente. Ele quer cansar as suas emoções, ele quer cansar o seu coração, para que você desista. E a Bíblia diz que esse homem lutava contra os filisteus, queridos. Os filisteus foram inimigos da nação de Israel por toda a vida. Eram inimigos que nunca desistiam de lutar, nunca desistiam de avançar, mesmo perdendo, sempre avançavam. E é isso que nós estamos vivendo. Há um inimigo de nossas almas que não desiste. Todos os dias, mesmo sabendo que ele já foi vencido na cruz do Calvário por Jesus, foi realmente despojado, foi envergonhado, foi vencido, ele não desiste, ele está ali está tentando todos os dias, ele não cansa, e nós não podemos cansar, porque temos a espada do Espírito em nós. Desses 3 valentes, esse homem foi lutando, mesmo cansado, não desista. Mesmo cansado, não pare. E a Bíblia diz que a espada deste homem, a sua mão sangrou, a pele saiu da sua mão, aquela mão sangrando. Sabe aquela mão quando você vai fazer um trabalho manual, você não tem hábito de segurar uma ferramenta e vai criando bolha, depois vai sangrando? A Bíblia diz que esse homem lutou tanto, pelejou tanto, que a sua mão foi sangrando, que a espada grudou nas suas mãos. E é isso que eu quero que você entenda nesse dia, em nome de Jesus. Lute até a espada do Espírito grudar nas suas mãos. A espada e as mãos desse homem se tornaram uma coisa só. Esse homem não desiste, esse homem avança. Hoje nós temos a espada do Espírito em nós, queridos, que opera em nós, por nós e através de nós. Pegue a espada do Espírito e faça com que ela se torne uma coisa só com você. Encarne a espada do Espírito. Viva pela espada do Espírito. Mantenha a sua vida na espada do Espírito. Faça com que ela grude nas suas mãos. Abre comigo em 2 Coríntios, por favor. Como eu queria que você estivesse aqui comigo. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Por favor, abra. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus lhe disse, das trevas brilhará luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha que Paulo está dizendo, pela espada do Espírito, pelo poder da palavra de Deus, sofremos pressões de todos os lados. Olha como essa palavra é atual, querido. Estamos arrasados por perdas, tristezas, desânimos, angústias. Estamos sofrendo perdas por todos os lados, arrasados, perplexos. Mas não fique desesperado, porque há em você a espada do Espírito. Faça com que ela grude nas suas mãos. Somos perseguidos, uma perseguição silenciosa.
Isso já era de se esperar, não se espante. A igreja já está sendo perseguida. Aleluia! Somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas olha o que ele diz no verso 10. Trazendo no nosso corpo, nas mãos, em todo o corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Eleazar estava com a espada nas mãos, e a espada do Senhor, o viver de Jesus, se manifestou no corpo de Eleazar. A mão dele se tornou uma na espada. Ah, meu Deus! Volta comigo em Romanos capítulo 8. O mesmo Paulo em Romanos capítulo 8. Olha o que diz o texto. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Amados, nós não sabemos se acordaremos amanhã. Nós não sabemos se voltaremos para casa amanhã. O texto está dizendo que por amor a Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos separar, porque a espada está grudada em nossas mãos. Mesmo, queridos, que esteja doendo. Imagina a dor que esse homem estava sentindo nas mãos, irmão. A Bíblia diz que ele estava cansado. A Bíblia diz que ele estava cansado. A Bíblia mostra como ele estava, como o seu corpo estava. Mesmo cansado, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja sangrando, mesmo que esteja sofrendo, não solte a espada. Não solte a espada, faça com que ela se torne uma coisa só em sua vida. Não solte a espada, sofrendo, doendo, sangrando, cansando. Não solte a espada, não solte a espada. Esse homem não soltou a espada. Salmo 46, a Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Olha o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. 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 Você pode levantar as suas mãos aos céus onde você estiver e exaltar o nome do Senhor nestes dias, querido, em nome de Jesus. Mesmo doendo, sangrando, sofrendo, não solte a espada. Faça com que ela se torne uma coisa só na sua vida. Esse homem não cai. Esse homem não cai. Não porque sua força o livrou e o sustentou, mas porque a espada se tornou uma só em sua vida, e por ela, somente ela o manteve de pé. Você não vai cair, você não vai cair, porque a espada de Deus, a espada do Espírito, vai te manter de pé. Não é por sua força, não é por seu propósito, não é pelo seu objetivo, mas é pela palavra, é pelo poder, é pelo sustento do propósito do Senhor. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor.
Aleluia! Isaías capítulo 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força, o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Aleluia! Isaías 41, versículo 10. Não tema, porque eu estou contigo. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu seguro com a minha mão direita, a mão da minha justiça. Eu não sei onde você está, mas levante as suas mãos e adore a presença do Senhor. Queridos, o Senhor nesses dias está chamando os seus valentes, mesmo cansados, mesmo desanimados, com vontade de existir, mas para estarem em pé. Está cansado? Fica de pé. Está abatido? Fica de pé. Está sofrendo? Fica de pé. Deus está te chamando nesse dia. Fica de pé, em nome de Jesus. O Senhor nesses dias está chamando os seus valentes, cansados, sofrendo, sangrando, para estar de pé. Mesmo com vontade de desistir, irmão, fica de pé. Mesmo desanimado, fica de pé, porque a espada do Espírito é a presença do Senhor que lhe trará sustento. Aí o versículo 10, esse mesmo homem, Eleazar, diz assim, a parte B do versículo: o Senhor lhe deu grande livramento naquele dia, e o povo voltou para junto de Eleazar, apenas para tomar os despojos. Deixa eu dizer algo profético para você. Quando tudo isso acabar, nós vamos voltar para recolher os despojos desta guerra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Quando tudo isso acabar, nós voltaremos para recolher apenas os despojos que ficarão diante desta guerra. Assim diz o Senhor nesse dia, em nome de Jesus. E por último, versículo 11 e 12, o terceiro homem valente. Depois dele, Samá, ou Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas fugiram dos filisteus. Porém, Samá ficou no meio daquele terreno. Defendeu e massacrou. Ele não só defendeu, ele massacrou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe grande vitória. O nome Sama, ou Samá, significa espanto, significa susto. Esse homem, a Bíblia diz que enquanto o povo fugia dos filisteus, presta bem atenção, enquanto o povo fugia dos filisteus, esse homem coloca-se entre as fileiras daquele campo de lentilha. Esse homem defende a sua família. Esse homem mata os filisteus, ele massacra os filisteus. E através dele Deus concede grande livramento à nação. Sabe qual é a característica desse homem? Ele não desiste porque todos estão desistindo. Ele permanece entre as fileiras para proteger os seus. Queridos, você pode estar me assistindo pela primeira vez, pela segunda vez, essa transmissão. Ou você mesmo que é daqui da casa. Muitas pessoas estão desistindo, ou você pode estar aí me assistindo, você pode estar desistindo. Mas esse homem foi um homem que não desistiu porque os outros estão desistindo. A Bíblia diz que houve grande fome em Gerar e o povo estava voltando para o Egito, capítulos 26 de Gênesis. Mas Deus aparece para Isaac e diz: não, você não. Todos estão desistindo. Todos estão buscando lucro fácil. Todos estão buscando meios mais tranquilos e fáceis. Mas você não, Isaac. Você vai semear nessa terra seca, árida, sem água. Há fome aqui, mas você vai habitar nessa terra. Você vai semear nessa terra. E nesse mesmo ano você vai colher 100 por 1. Queridos, enquanto muitos estão desistindo, você não pode desistir. Você tem que ser Sama. Você tem que ser aquele que vai causar espanto. Você tem que ser aquele que vai causar um susto no diabo. Você precisa ser aquele que vai causar um espanto no sistema. Ele permanece entre as fileiras para proteger sua família.
Você seja essa pessoa, esse homem, essa mulher, que enquanto muitos estão desistindo, porque sim fechou, porque sim fracassou, porque sim faliu, porque teve muitas perdas, mas eu quero te dizer que mesmo passando por isso, seja como Sama, permaneça entre as fileiras e proteja os seus, proteja a sua família, proteja a sua casa, a sua causa. Estamos vivendo um momento em que muitos estão desistindo, mas esse homem nos ensina muitas coisas importantes. O Espírito Santo está convocando os Samas da vida. Há algum Sama aí nessa transmissão? Diga amém, em nome de Jesus. Há algum Sama nessa transmissão? Diga amém, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está convocando os Samas, homens que causarão espanto na sociedade, aqueles que vão causar espanto, susto, diante de tudo isso que estamos vivendo, que se colocarão entre as fileiras, que protegerão os campos de lentilhas, que defenderão a sua casa, a sua causa, os seus. Precisamos ser como este homem que não pensa somente em si, querido. Muitas pessoas estão desistindo porque estão pensando somente em si. Esse homem não pensa somente em si, mas está preocupado com o campo de lentilhas, está preocupado com a sua família, está preocupado com a nação de Israel, para que ele não fosse roubado ou fosse saqueado pelos inimigos. Queridos, o cenário está propício para que todos realmente fujam, mas o Senhor está convocando aquele valente, aquela valente, que não desistem dos seus desafios. Há um desafio a ser vencido, não somente de um vírus, mas um desafio principalmente na mente. Há um desafio a ser vencido, as perdas, falência, desemprego, morte. Deus está nos chamando como valentes, que não desistem dos seus desafios. Deixa eu dizer algo para você, proteja a sua família, proteja seu casamento, proteja seus filhos, proteja seus negócios pelo poder da palavra de Deus. Não fuja. Fala para quem está junto de você, não fuja. Deixa eu dizer algo que o Senhor colocou no meu coração e eu escrevi aqui. O pensamento do mundo é: salvem-se quem puder. Mas o pensamento de Sama é: eu salvo quem puder. Eu vou repetir. O pensamento daqueles que fogem, o pensamento do mundo hoje, diante desse cenário é: salve-se quem puder. Mas o pensamento dos Samas é o seguinte: eu salvo quem eu puder. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Até o Último Homem. Você vai ver aquele homem diante de uma guerra, que ele busca a Deus, ele serve a Deus, ele não pega uma arma nas mãos, ele faz um voto com Deus de que nunca pegaria uma arma nas mãos, e ele é rechaçado, execrado, humilhado dentro do seu pelotão, do seu exército, até que as pessoas começam a entender o propósito daquele homem, e todas as pessoas no meio da guerra em que ele salvava, sem arma na mão, mas com a espada do Espírito. Se você não assistiu, assista este filme. Eu assisti umas 4 vezes esse filme, Até o Último Homem. Todas as vezes que ele partia no meio do fogo cruzado, ele orava a Deus e dizia: Senhor, ajuda-me a salvar mais um homem. Ele salvava um, voltava e orava: Senhor, ajuda-me a salvar mais um homem. Porque, queridos, diante desse cenário que estamos vivendo, pessoas estão dizendo: salve-se quem puder, mas os Samas não. Os Samas diz assim: eu salvo, eu vou salvar quem eu puder. Proteja a sua família. Salve sua família, sua casa. Preserve, querido, aquilo que Deus tem colocado em você, em nome de Jesus. No versículo 13 ao 17, você vê uma descrição aqui de Davi. 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita e foram falar com Davi na caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. Davi estava no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo. A Bíblia diz que Davi, ele não falou. A Bíblia está dizendo que Davi teve um desejo e apenas exclamou, ele comentou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. E olha o que acontece apenas por um desejo do seu rei. Ah, meu Deus. Então aqueles 3 guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus,
Tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e levaram-na para Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor e disse: ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida, de maneira que Davi não quis bebê-la. Assim fizeram aqueles 3 homens. Davi apenas esboça um desejo e comenta: ah, quem me dera beber água daquela cisterna. Não era a água dele, do bebedouro dele. Precisava de um esforço, precisava de um trabalho, romper os limites do inimigo. Davi apenas expressa, esboça: ah, quem me dera. E esses 3 valentes de Davi, esses homens que não desistiram, esses homens que se manteram em pé, esses homens que encontraram em Deus o lugar da sua habitação, esses homens que foram homens a qual Deus o preservava e o protegia, esses homens a qual causaram espanto e susto diante de um sistema a qual todos estavam desistindo e voltando para trás, estes homens rompem as fileiras e as barreiras do inimigo para trazer um copo de água para o seu rei. Homens que realmente, que sempre colocavam as suas vidas em risco para ver o bem-estar do seu rei. Homens que não mediam esforços para protegerem e preservarem e para cumprirem a vontade daquele que os chamou e o alistou. Precisamos ser esses homens e mulheres, queridos, que sempre colocam a sua vida em risco para o bem-estar do nosso Senhor, para o bem-estar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para cumprir a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos alistou, daquele que nos arregimentou. Você está em casa, mas nós estamos aqui, irmão, colocando nossa vida em risco. A minha equipe aqui, de 10, 12 pessoas, estão aqui diariamente trabalhando comigo, colocando a vida em risco, para levar a palavra de Deus a você, mas principalmente para satisfazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava falando com um pastor amigo esses dias, eu falei: irmão, eu não tenho problema nenhum em colocar minha cabeça na guilhotina, eu não tenho problema nenhum para encarar essa situação, porque eu sei quem me chamou, eu sei de onde eu saí, eu sei onde Deus está me colocando. Então não é um vírus que vai me parar, não é uma notícia que vai me parar, não é uma política, uma economia que vai me parar, só o Senhor pode me parar. Temos que apenas saber, queridos, e entender qual é a vontade daquele que nos chamou. Nós temos apenas que entender e saber qual é a vontade daquele que nos chamou. Ou seja, não fazer as coisas por obrigação. Efésios 5,17 diz: por essa razão, não sejam insensatos. Que razão? O Evangelho, querido. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você precisa apenas saber e entender a intenção de Deus. Davi só exclama, só pensa, e eles fazem, eles cumprem por obrigação? Não, por desejo de satisfazer o coração do seu rei. A Bíblia diz em João 6,38, Jesus dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe, queridos, não obedeça somente aquilo que lhe foi mandado. Não obedeça somente aquilo que lhe foi mandado, mas procure descobrir qual é a vontade do Pai. João 15,15 diz: não vos chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amados, culto não é culto se não manifestar a vontade do Pai. Culto não é culto se não manifestar a vontade do Pai. Vou fazer uma pergunta para você. Por que você canta? Por que você ora? Por que você lê Bíblia? Porque alguém te mandou? Isso não está sendo válido mais. Eu oro porque eu tenho que orar.
Eu li a Bíblia porque eu comecei um plano de leitura bíblica, então eu não posso me atrasar. Eu vou para o culto, porque agora nem está vindo, né? E tem gente, amados, que desde o ano passado não vem nenhum culto na igreja. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de você, querido. Por que você ora? Por que você lê Bíblia? Por que você canta as canções que você cantou aqui hoje? Porque alguém te mandou? Ou para você descobrir qual é a vontade do seu Pai? Eu oro para descobrir qual é a vontade de Deus na minha vida. Eu canto para realmente que a vontade de Deus estabeleça na minha vida, e quando estiver desanimado, sangrando, sofrendo, eu canto e louvo para que Ele realmente possa satisfazer os desejos dEle no meu coração. Eu leio a Bíblia para descobrir quais são as intenções e os segredos de Deus. Queridos, eu quero só encerrar com um texto, porque acho que eu já passei da hora, nem coloquei aqui o relógio. Os planos de Satanás na vida de Jó era apenas um. Os planos de Satanás para as nossas vidas é apenas um: afastar Jó da presença de Deus em meio às crises em que ele estava vivendo. Os planos de Satanás para mim e para você é apenas um: nos afastar da presença de Deus em meio às crises que estamos vivendo. Eu vou começar uma série de mensagens dentro de poucos dias com o tema crise, tempo de oportunidade. Então, eu estou dando uma base para você, para a gente entrar nisso. Somente em Gênesis 26, estarei ministrando uma série de 10 mensagens. O único propósito de Satanás é nos afastar em meio a essas crises. Agora, vai comigo em Jó. Vai lá, por favor, por favor. Jó. Jó capítulo 1. Versículo 9. A intenção de Satanás era afastar Jó. E ele fala assim, ó. Então Satanás respondeu ao Senhor. Por quê? Deus tinha falado assim para Satanás: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal. Aí no versículo 9 ele diz: então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Ou seja, será que Jó não está temendo o Senhor somente porque ele quer algo? Porque ele quer receber algo? Olha esse Satanás. Por acaso tu não tens protegido de todos os modos a ele e sua família e a tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob o teu poder. Apenas não estendas as mãos contra ele. E Satanás saiu correndo da presença do Senhor. Tem uma tradução que diz assim: você coloca uma cerca em volta dele. Por isso que ele serve você com intenções secundárias. Toca nele para você ver se ele não blasfema. Deus fala assim: tudo está em teu poder. Não toca nas mãos dele, somente na vida dele. Tira tudo dele. Você vai ver só o que vai acontecer. E Satanás, queridos, obedece a Deus. Satanás obedece a Deus. Martim Lutero já dizia que Satanás não passa de um cachorro na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. O texto é claro. Toca em tudo que ele tem. Deus fala: está tudo em teu poder. Na vida dele, não. E aí, queridos, o objetivo de Satanás era afastar Jó da presença dele. Mas Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó para que ele pudesse se aproximar cada vez mais da sua presença. Deus está permitindo tudo isso acontecer nesse segundo ano, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais dele. Satanás tem o objetivo de afastar, Deus tem o objetivo de aproximar. E lá no capítulo 19, no versículo 25, você vai ver: pois eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E ele encerra o capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais que eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei,
E eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. O plano de Satanás era de afastar, mas os planos de Deus foi de aproximar cada vez mais, conhecendo no seu íntimo. Ele deixou de conhecer a Deus religiosamente e passou a conhecer a Deus intimamente. Então tudo isso que estamos vivendo, queridos, há um objetivo: Satanás nos afastar e Deus nos aproximar. E esses homens de Davi, foram selecionados em tempos de crise, sabia? Em tempos de dificuldades que eles estavam vivendo. Muito provavelmente foram selecionados quando Davi fugia e se refugiou na caverna de Adulão. Você pode ir lá em 1 Samuel, depois, capítulo 22, você vai ver isso. Provavelmente são esses homens. Em tempo de crise, em tempo de dificuldade, Davi os alista. Homens fracos, diz o texto, debilitados, fragilizados, mas andando com Davi, se tornaram grandes guerreiros, grandes valentes, que nunca desistiram diante da batalha. Então esses homens, mesmo fragilizados, mesmo debilitados, quando começam a andar com Davi, quando começam a olhar para Davi, se tornaram grandes guerreiros. Quando começam a ver a vida de Davi, o testemunho de Davi, se tornaram grandes valentes e grandes guerreiros. Esses homens seguem o exemplo e o testemunho desse rei. Esse homem serviu de testemunho porque lá atrás ele enfrentou o urso, lá atrás ele enfrentou o leão, lá atrás ele enfrentou os gigantes, lá atrás ele enfrentou Saul, lá atrás ele enfrentou o filisteu, lá atrás ele estava, e nesse momento aqui, ele estava fugindo do seu maior inimigo, do seu filho Absalão. Esse homem enfrenta tudo isso em tempo de crise. Esse homem enfrenta tudo isso em tempo de dificuldade, mas sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Esses homens não tiraram os olhos do rei. Esses homens não tiraram os olhos do general. Eu quero dizer algo para você nesse dia. Não tire seus olhos daquele que te salvou. Não tire seus olhos daquele que te remiu. Não tire seus olhos do nosso general. O general que venceu a morte. O general que venceu o pecado. O general que venceu o inferno. E nos deu vitória diante de todos os nossos adversários. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesse dia, em nome de Jesus. Deus está nos convocando, queridos, como homens e mulheres, guerreiros e valentes, como esses 3 homens, em nome de Jesus. Que você compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas possíveis e que elas sejam alcançadas pelo desejo e a vontade de Deus, que elas possam ser levantadas. Não seja egoísta. Há muitas pessoas sofrendo, há muitas pessoas desistindo. Manda essa palavra para essa pessoa, não para movimentar canal, a gente não foi chamado para isso, mas para que essas pessoas sejam alcançadas, como eu e você estamos sendo alcançados, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse dia. Obrigado pela tua palavra, que está realmente alimentando os nossos corações nesses dias. Estamos com as portas fechadas, mas com os corações abertos, com as vozes levantadas em adoração a Ti. Que essa palavra realmente possa servir de rema para as nossas vidas, servir de alento, refrigério, alívio, que nós possamos viver realmente como esses 3 valentes. Eu repreendo agora todo desânimo, eu repreendo agora toda tristeza, toda angústia, toda decepção. Pai, que o sofrimento, as perdas, as dores, o sangrar do coração possa realmente ser sanado, tocado, possa ser realmente curado pelo Teu poder, que essa palavra traga cura, e que homens e mulheres que estão prostrados possam se levantar nesse dia como guerreiros, guerreiras e valentes do Senhor, homens que procuram em Ti um lugar seguro, homens que são guardados pelo Senhor, homens e mulheres que causarão espanto diante de tudo aquilo que pessoas estão desistindo, recuando, mas nós estaremos à frente.
mesmo sangrando e sofrendo, mesmo com as mãos cansadas, a espada de Eleazar estava grudada em suas mãos. E que a espada do Senhor, ela se torne uma em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua igreja nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, tua casa e família, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Se você recebe, diga graças a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Obrigado por você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Compartilhe essa palavra. Espalhe essa palavra, que você possa ser usado por Deus para abençoar outras vidas, como eu e você estamos sendo abençoados. Compartilhe o link do nosso canal, compartilhe as nossas redes sociais. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se lá, aciona, dê um like. Sabe, querido, vamos tornar a palavra de Deus relevante nessa terra. Há muita coisa ruim passando por aí, mas seja a boca de Deus nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Então, lembrando a você que toda terça-feira, das 20 às 21 horas, estamos ali na sala de visita, orando, buscando, cantando, adorando ao Senhor. Eu gostaria que você estivesse comigo pelo aplicativo Zoom. Que o Senhor te abençoe nesses dias, abençoe nessa semana. Você tenha um ótimo mês, em nome de Jesus. Fiquem em paz, fiquem bem, e até o próximo culto, para a honra e glória do Senhor.